Olá, meu nome é Rojanira Roque e eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da UFPR e também sou bolsista do projeto Você Importa. Esse projeto está dentro do programa Convida da UFPR, que é vinculado ao gabinete da reitoria e é coordenado pela professora Liz Sobol. Eu vim aqui hoje para conversar um pouco com você sobre como ajudar pessoas em sofrimento emocional. Você poderia pensar, mas se ela não é psicóloga ou da área médica, o que ela teria a dizer sobre ajudar pessoas em sofrimento emocional? Aí que está. Muitas vezes a gente deixa de acolher pessoas que estão passando por momentos de dificuldade simplesmente porque achamos que não estamos devidamente preparados para lidar com a situação. Em parte, isso até é verdade, porque tentando ajudar, às vezes comprometemos ainda mais essa situação. Então, a ideia aqui hoje seria dar algumas dicas de como estar ajudando, fazendo esse acolhimento inicial das pessoas em sofrimento emocional. É claro, a gente não está falando aqui sobre um sofrimento que a gente passa no nosso cotidiano. Existem situações de dificuldade que nos causam angústias, às vezes a perda de um ente querido, uma dificuldade financeira, um problema familiar, um problema profissional, que nos faz sentir sim um pouco de sofrimento. Mas essas dificuldades, elas também podem servir para a gente aprender como lidar, como melhorar a nossa experiência de vida. A ideia aqui não é então falar sobre esse sofrimento que faz com que a gente possa aprender a viver melhor, mas aquele sofrimento que impede que a gente possa agir, que bloqueia as nossas ações, que compromete a nossa qualidade de vida. Alguns sinais a gente pode identificar de uma pessoa que esteja num sofrimento emocional e que esteja bloqueando a vida dela. Você, se conhece essa pessoa, se tem proximidade, você percebe que ela está apática, desinteressada, não quer mais fazer coisas que antes dava prazer, que ela gostava de fazer. Ou então a pessoa deixa de se cuidar, não quer mais contato com amigos ou com parentes. Esses são sinais de alerta. E, claro, se essa pessoa chega e frequentemente fala frases do tipo: eu não aguento mais, a minha vida não tem sentido, eu queria dormir e não acordar mais. Esses são sinais de grande alerta e que às vezes a gente ouve no nosso cotidiano e nem se dá conta. Mas, então, se você tem uma pessoa que esteja passando por uma situação dessa, você me pergunta: ok, mas o que eu posso fazer? Vamos começar a pensar o que nós não devemos fazer? Uma das coisas que a gente não deve fazer: ignorar esse problema, menosprezar. A pessoa chega pra gente abrindo o coração e a gente, isso é assim mesmo, isso acontece com todo mundo. Ou então, comigo é muito pior. Ora, se a pessoa está abrindo para você uma situação, não é para hierarquizar os problemas, o que é maior, o que não é. Nós temos que buscar conversar com essa pessoa e entendê-la na sua subjetividade, no que está acontecendo com ela naquele momento, e não ficar comparando os problemas. Outra coisa que não se deve fazer é ficar dando conselhos, soluções. A pessoa traz uma situação para a gente e aí, não, se eu fosse você fazia isso, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Aí sim, a gente pode, ao invés de ajudar, a gente pode ainda comprometer o pensamento dessa pessoa, a possibilidade dela agir. Então, ao invés de dar conselhos, de dar soluções, escute o que ela tem a dizer. E escutar sem julgar, sem fazer aquelas caras de nossa, que absurdo. Se a pessoa está passando por um momento de fragilidade,
de sofrimento emocional, o que menos ela precisa é de julgamento. E nessa de ajudar, a gente respeitar o tempo dessa pessoa. Às vezes, ela não quer abrir toda a situação, ela vai abrindo aos poucos. Então não cabe a nós ficar, não, conta mais, nossa, mas quem fez isso? Como é que aconteceu? Calma, dê o tempo desta pessoa, ela vai ter que se encontrar nesse momento de abertura. Porque se isso está dentro dela causando esse desconforto todo, é porque, de fato, é algo que ela não está conseguindo lidar. E não é invadindo a privacidade dessa pessoa que a gente vai estar ajudando. Então, pensando nessas coisas, o que nós poderíamos fazer? Mesmo sem ser uma pessoa ligada à área da saúde, à área da psicologia. A palavra é acolher. E como você acolhe? Acolhe pensando em coisas simples. Às vezes a pessoa está num estado tão grande de sofrimento emocional que ela não consegue resolver coisas banais do cotidiano. Principalmente no momento que a gente está vivendo, um momento tão conturbado, um momento de incertezas. Então, ofereça a sua ajuda para resolver coisas pequenas, coisas simples, banais, como organizar determinado trabalho ou organização de tempo. Dê dicas sobre isso. Não invada totalmente o problema, mas apresente saídas para que essa pessoa possa lidar, não com o problema em si, mas com coisas que estejam corroborando para que ela se sinta ainda mais angustiada. Depois, quando essa pessoa vier se abrir com você, escolha um momento para conversar com ela. Não pense que em qualquer lugar, a qualquer hora. Não. Você precisa ter tempo. Essa escuta tem que ser cuidadosa. Ela precisa realmente ser uma escuta, para que a pessoa se sinta segura para se abrir com você. Então, destine um tempo a isso. Um local com privacidade, em que ela não se sinta desconfortável. E dê tempo. Ouvir o que ela tem a dizer. E não pensar que, se ela se abrir, ela colocar a condição de: olha, eu vou contar isso para você, mas eu não quero que conte para ninguém. Aí reside um perigo, porque às vezes você precisa sim cuidar, você precisa contar isso para outras pessoas, até para que a ajuda possa ser uma ajuda verdadeira. Então, ao invés de se comprometer de eu não vou contar para ninguém, converse com ela. Olha, você vai me contar, você está se abrindo, mas eu tenho o compromisso de te ajudar. E essa ajuda pode ser informar um parente, informar a sua rede social que alguma coisa está muito errada. E principalmente, depois desse acolhimento, depois que essa pessoa se sente segura em falar com você, conduza para que ela possa buscar um tratamento, uma ajuda profissional. Aí sim, ela vai perceber, porque é interessante que às vezes a pessoa está numa tal desorganização que ela nem consegue entender que ela precisa de ajuda. Aquela ideia de que isso acontece com todo mundo, isso é mimimi, é frescura. As pessoas pensam isso às vezes, ouvem isso. Isso aí é coisa passageira, depois vai dar tudo certo. Só que a situação vai se agravando. E se não é resolvida, se não existe realmente um tratamento, uma escuta especializada, isso pode se tornar algo muito sério. Então, nesse sentido, esse primeiro acolhimento que você faz é o ponto inicial. Aí você pode conduzir essa pessoa para um tratamento, para buscar essa ajuda especializada. E por fim, se essa pessoa está realmente muito desorganizada, às vezes manda uma mensagem, liga,
entra em contato contigo de alguma forma, pedindo ajuda naquele momento, às vezes são minutos que podem separar uma atitude totalmente impensada de um acolhimento. Às vezes são minutos que separa a pessoa de tomar uma atitude contra a própria vida. Então, não deixe essa pessoa sozinha. Nós estamos sim vivendo a questão do distanciamento social. Nem sempre nós podemos imediatamente ir até a pessoa, mas busque formas de mantê-la em conexão com você, de que ela não está só, seja por uma chamada, seja por um telefonema, uma mensagem, porque são momentos, são minutos que separam a pessoa de uma atitude que infelizmente pode levar a um prejuízo muito maior, pode levar a um suicídio, pode levar a uma atitude completamente impensada. Então essas são algumas dicas que eu teria para você hoje. Não pense que por não ser da área da saúde ou não ser um psicólogo, nós não temos o que oferecer. Todos nós temos o que oferecer. A escuta, o acolhimento, o carinho, o aconchego, mesmo distante, ele é possível. Basta que a gente esteja atento a ouvir e disposto a acolher uma pessoa em sofrimento, ok? Eu agradeço a sua atenção. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, no Facebook, porque lá existem muitas informações relevantes que podem nos ajudar e ajudar você a ajudar outras pessoas, ok? Muito obrigada e até a próxima!